Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci e cresci em uma fazenda em Itaji, Bahia. Os meus pais trabalhavam ali cuidando da terra e dos animais, mas eles faleceram quando eu ainda era menino, e então eu fui criado por todos na fazenda. E sabe, desde pequeno eu aprendi a lidar com a roça e respeitar a vida dura do campo. Os donos da fazenda, que eu chamava de padrinhos, me acolheram de certa forma, mas nunca me trataram de maneira diferente dos outros empregados. Eles eram distantes, sabe, frios. Para eles, eu era só mais um funcionário. E por outro lado, tinha gente naquela fazenda que me cuidava como se eu fosse da família. Como a dona Conceição, que morava em uma das casinhas. Ela sempre me chamava para comer quando eu voltava do serviço. Olha, ela tinha um jeito simples, mas era cheia de sabedoria e sempre me dava conselhos. Também tinha o seu Zeca, o vaqueiro mais velho. Foi ele quem me ensinou a montar a cavalo e a entender os sinais da terra. E sabe de uma coisa? Ele era como um segundo pai para mim, já que o meu se foi tão cedo. Bom, e no meio de muitos, eu tive a sorte de ter um grande amigo, o Ederaldo. Ele era filho do dono da fazenda vizinha e a gente era inseparável. Quando éramos meninos, vivíamos correndo pelos pastos, nadando nos riachos e sonhando com um futuro longe dali. E sabe, o pai do Ederaldo era diferente dos meus padrinhos. Ele era um homem generoso e sempre tratava bem todo mundo. Enquanto isso, os meus padrinhos mantinham uma distância que nunca me fez sentir parte da família de verdade. O padrinho só sabia me chamar para dar bronca e dizer que eu não estava fazendo o meu serviço direito e que ele não gostava de moleque preguiçoso. E certa vez ele me chamou para ir à cidade com ele, para encomendar ração para os animais. E quando chegou a hora do almoço, ele simplesmente desapareceu. E eu fiquei ali preocupado e saí à procura do meu padrinho. E foi então que eu o encontrei almoçando tranquilamente com um amigo. E assim que ele me viu, me chamou. E eu pensei, agora sim eu vou comer feito um rei. Mas, para minha surpresa, tudo o que ele disse foi: fica de olho no vendedor, senão ele vai embora, e a gente não vai conseguir fazer o pedido. E eu, moleque novo, sabe, fiquei ali parado, morrendo de fome sem saber o que fazer. E ele, sem pensar na minha fome, me repreendeu de forma grosseira, dizendo que eu não poderia ficar ali parado ouvindo a conversa dele, e mandou eu andar logo e parar de ficar escutando as conversas dos outros. Sabe, aquele dia foi o fim de qualquer admiração que eu tinha por ele. E de tanta fome, mas tanta fome, eu acabei desmaiando. E quando ele me viu caído, não demonstrou preocupação. Pelo contrário, enquanto o moço da loja da ração me acudia, ele me chamava de moleque preguiçoso. E só quando eu consegui dizer que estava faminto, é que ele, irritado, pediu para que alguém trouxesse uma coxinha. E eu, sinceramente, comi aquela coxinha com um nó na garganta, porque o meu padrinho ficou o tempo todo falando que eu só dava prejuízo
e que da próxima vez iria à cidade com outra pessoa. Bom, depois que eu terminei o meu tempo no exército, eu não aguentei mais viver sob tanta humilhação. E foi então que eu aceitei a proposta do seu tio, o pai do Ederaldo. Ele me ofereceu um bom salário e ainda uma casa para morar. E sabe de uma coisa? Parecia a oportunidade perfeita para mudar de vida. E quando eu fui conversar com o meu padrinho sobre a proposta, ele não acreditou e me tratou com desdém. Disse que eu estava cheio de conversa fiada e se eu estava tão confiante naquela oferta que fosse embora, porque ele não ia aumentar um centavo o meu salário. E resmungou afirmando que eu era um ingrato igual ao meu pai. Mas quando ele mencionou o meu pai, aí não. Pronto, isso foi a gota d'água. O meu pai foi muito apreço por ele, sempre falava que o meu padrinho era um homem de bem. E ali estava ele desrespeitando a sua memória. E como um filho que honra as palavras do pai, eu perdi a cabeça. E começamos a discutir. E eu te garanto que a discussão entre nós foi bem feia. E o meu padrinho me expulsou da fazenda sem eu receber um centavo do que ele me devia. E por puro desaforo, sabe? Ele se recusou a pagar o meu salário e ainda me proibiu de levar qualquer coisa, nem mesmo as minhas roupas eu pude pegar. E então eu fui expulso de lá com apenas a roupa do corpo. E depois disso, o meu padrinho alimentou um ódio mortal por mim. Eu até ouvi dizer que ele falava para quem quisesse ouvir que ele preferia ver o diabo a me ver novamente. E que eu, como muitos, ainda iria voltar e implorar por trabalho. E comecei a trabalhar na fazenda do pai do Ederaldo. E agarrei firme todas as oportunidades que me apareciam. O pai dele me tratava bem, com respeito, e eu tinha horário para entrar e para sair, mesmo o serviço sendo igual. Cuidar da terra, dos animais, lidar com o campo, mas o ambiente era completamente diferente. Lá eu me sentia mais à vontade, como se fizesse parte de algo maior. E sabe, como me sobrava tempo, eu resolvi que era hora de aprender a ler e a escrever. Eu sempre tive uma facilidade grande para aprender as coisas. Então, quando abriram uma turma de educação de adultos na cidade, eu me inscrevi. Olha, foi estranho porque eu nunca tinha pisado numa sala de aula de verdade, mas aquilo me encheu de entusiasmo. E eu me lembro que logo nos primeiros dias eu devorava tudo que a professora passava, pegava rápido as lições e ia além. E em pouco tempo eu estava lendo e escrevendo com fluência, algo que eu nunca imaginei que poderia fazer. E aprender a ler e a escrever abriu um mundo novo para mim, porque eu podia entender os jornais, os livros, tudo aquilo que antes parecia tão distante. E isso me deu uma vontade enorme de ir além, de descobrir o que mais a vida tinha a oferecer além da vida no campo. Sem contar que a professora era uma pessoa que nos fazia pensar fora da caixa. E com o tempo eu fui me aproximando da professora Tuca. Ela era uma mulher incrível, sempre nos fazendo pensar e ir além, desafiando a gente a ver o mundo de uma maneira diferente. E eu fui percebendo que as suas aulas não eram só sobre ler e escrever. Elas nos ensinavam a questionar e a buscar o que realmente importava. E o aprendizado ia além do papel e da caneta.
Olha, a grande surpresa veio quando eu descobri que a professora Tuca havia tido uma filha com um dos filhos do meu padrinho, o Hildo. E durante a nossa conversa, ela contou que não tinha contato com os meus padrinhos. E o único elo que a mantinha conectada a eles era a menina, a Vânia. E embora a minha madrinha não aceitasse a relação da Tuca com o seu filho, ela acolheu a neta com os braços abertos e fazia tudo por ela. A Tuca, sendo uma mulher evoluída e consciente do seu lugar, não lutava por aceitação. E também deixou Wildon de lado, já que ele não tinha forças para lutar por ela. E para minha professora, a única coisa que realmente importava era que a menina tivesse acesso aos direitos que lhe pertenciam. Isso já era o suficiente. E sabe, eu acabei desenvolvendo um apreço muito grande pela Pro, que não só me ensinou a ler e a escrever, mas também me mostrou que sempre havia espaço para o conhecimento e a reflexão, mesmo nas situações mais difíceis. E as nossas conversas eram cheias de aprendizado. E eu comecei a ver nela uma figura de orientação, alguém que me inspirava a sonhar e acreditar que poderia ir além do que eu tinha vivido até então. E aquele dia, depois da aula, a professora Tuca me perguntou se eu sabia mexer com o encanamento, pois o tanque da casa dela estava entupido. E sem pensar duas vezes, eu disse que no dia seguinte eu estaria lá. E assim ficou combinado. E então, conforme o combinado, eu cheguei bem cedo na casa da professora e fiz o que precisava ser feito. Inclusive, arrumei também outras coisinhas. E quando eu estava prestes a ir embora, a filha dela, a Vânia, chegou de viagem. E ao olhar para ela, eu me lembrei de ter visto aquela moça algumas vezes na fazenda, mas eu nunca imaginei que ela era a neta do meu padrinho. Para mim, ela sempre foi apenas uma das amigas das outras netas dele, porque a Vânia era diferente. Ela cumprimentava os trabalhadores e não era metida como as outras. E para minha surpresa, assim que ela me viu, me reconheceu e disse que já tinha me visto na fazenda. E sabe, ela sabia que eu era afilhado do avô dela. E logo começamos a conversar. Eu perguntei como estavam as coisas por lá e a Vânia comentou que tudo continuava igual e que o avô era o mesmo resmungão de sempre e que eu não estava perdendo nada por ter saído de lá. A professora Tuca nos deixou conversando e enquanto foi colocar as roupas de molho, a nossa conversa fluiu naturalmente. E eu me senti até mais à vontade na companhia dela. E quando a gente não tinha mais o que dizer, eu disfarcei e me despedi, prometendo que nos veríamos por aí. Olha, e a Vânia não saía mais da minha cabeça. E toda vez que eu pensava nela, eu sentia o meu coração bater mais forte. Mas eu não dei asas à minha imaginação. Afinal, a Vânia estava em outro patamar. E para piorar as coisas, ela era neta do meu padrinho, o que implicava em muitas coisas. E eu continuei com a minha rotina de trabalho na fazenda e os estudos na cidade. E num final de semana, o Ederaldo me chamou para ir à cidade porque o parque tinha chegado. E ele estava animado para dar uma volta por lá, ver as mocinhas, e eu acabei aceitando. E quando chegamos, a primeira pessoa que eu avistei foi a Vânia. E assim que ela me viu, ela veio direto até mim.
nos cumprimentou e eu percebi que ela e o Ederaldo já se conheciam, o que me deixou até um pouco deslocado no começo. Mas a Vânia fazia questão de me incluir na conversa. E em um certo momento, quando a Vânia foi falar com uma amiga, o Ederaldo comentou que gostava dela, mas que pelo jeito ela estava mais interessada em mim do que nele. E disse que não iria insistir, porque para ele valia mais uma amizade do que um amor não correspondido. E eu achei aquilo, sabe, nobre da parte dele. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a reparar em alguns momentos em que ele tentava puxar conversa ou ganhar a atenção dela de alguma forma. E aquilo me deixava com uma pulga atrás da orelha. Mas como ele era sempre daquele jeito, então eu não encanei. Bom, passamos o tempo todo nós três nos divertindo nos brinquedos do parque. E quando finalmente nos cansamos, nos sentamos em um banco e começamos a conversar. A Vânia falou sobre os planos dela, o Ederaldo compartilhou os dele e eu também falei um pouco sobre os meus. E sabe de uma coisa? Estava sendo uma noite maravilhosa e eu estava sem pressa de irmos embora. Mas a Vânia disse que precisava ir porque já estava na hora. E quando ela se despediu de mim, me deu um selinho e perguntou se eu queria acompanhá-la até em sua casa. E como eu estava de carona com o Ederaldo, perguntei se ele me esperaria. E como um bom amigo, ele disse para eu ir sem pressa, que ele me esperaria sim. E então eu fui com a Vânia até a casa dela. E lá nos beijamos de verdade. E pela primeira vez ela disse que gostava de mim e que queria namorar comigo. E eu comecei a dar várias desculpas, que éramos diferentes, que ela era rica e eu pobre e que o avô dela nunca permitiria o nosso namoro. Mas a Vânia me respondeu que o que importava era o que ela queria e não o que os outros queriam, e namorar comigo era um querer dela. E as palavras dela mexeram comigo e eu me senti tão forte que ali mesmo no portão da casa dela eu a pedi em namoro. E a gente começou a namorar. E o Ederaldo foi o único a saber do nosso namoro. Ele até implorou para que a gente não contasse nem para sua própria mãe, a professora Tuca, sobre o que estava acontecendo entre nós. Ele dizia que uma coisa era ela ser legal comigo na escola, outra bem diferente seria eu me abrir e dizer que estava namorando com a filha dela. O Ederaldo também me alertou sobre o meu padrinho, alegando que se eles descobrissem, eu era um homem morto. E o Ederaldo, por ser o nosso amigo, conseguiu nos convencer a ficarmos em silêncio. E ele nos cobria direto. E por causa disso, o nosso namoro foi cheio de tensão e de medo. E cada encontro que eu tinha com a Vânia era como caminhar sobre um campo minado. Olha, estávamos sempre olhando para os lados, temendo que alguém nos visse ou que a notícia chegasse aos ouvidos errados. E mesmo com todo o sentimento que a gente tinha, o peso dessa preocupação nunca nos deixava relaxar completamente. Era como se o perigo estivesse sempre ao nosso lado. Olha, inclusive uma vez nos encontramos na praça com o meu padrinho e quando ele me viu ao lado da neta dele, pronto, veio para cima de mim com unhas e dentes. E o Ederaldo teve que se colocar na frente para evitar mais confusão.
Ele disse que eu só estava acompanhando os dois, mas logo revelou que era namorado da Vânia. E para minha surpresa, o meu padrinho ficou todo feliz e abençoou o namoro deles. E assim que ele nos deixou, a Vânia foi bem sincera e disse que não achou legal o que o Ederaldo fez. E eu entendi a posição dela. Realmente foi uma situação delicada, mas o Ederaldo só estava tentando ajudar. Afinal, ele sempre foi um amigo leal e queria que todos nós ficássemos bem. E no fundo, eu sabia que ele estava preocupado era com a gente. E mesmo sabendo que tínhamos que ser cautelosos, a gente foi longe demais e acabamos nos entregando ao amor. E tivemos a nossa primeira vez, depois a segunda, a terceira, e não conseguimos parar. E mesmo prometendo que seríamos fortes, bastava ficarmos perto um do outro para que o que sentíamos explodisse. E a gente acabava fazendo o que não podia. E aquele pequeno mundo que criamos juntos nos permitia escapar das pressões externas, mesmo que por pouco tempo. Mas o que mais me assustava mesmo era saber que a qualquer momento o meu padrinho poderia descobrir. E isso poderia significar um fim para nós, porque a família dela não iria permitir que ficássemos juntos. Sabe, eu conhecia eles e sabia que tudo girava em torno de dinheiro. E eu não tinha um centavo. E um dia a Vânia me falou que estava desconfiada que estava grávida, mas queria esperar um pouquinho mais para ter certeza. E quando ela teve certeza, a notícia correu como água dentro da família dela. A professora Tuca ficou chateada, mas entendeu. Porém, o pai e o avô odiaram a ideia dela estar grávida de mim e começaram uma perseguição sem fim. E eu vivia me escondendo deles, sempre trabalhando com um olho no serviço e o outro nos arredores. E um dia, o Ederaldo comentou que a situação estava feia para o meu lado e que o melhor seria eu sair da cidade até que as coisas se acalmassem. E ele conversou comigo e com a Vânia e falou que o melhor era eu dar um tempo até a poeira baixar. Mas eu falei que não era covarde e iria enfrentar os dois. E como eles não estavam de brincadeira, mandaram um homem atrás de mim. Olha, eu não sei se era para me assustar ou para dar cabo de mim. Eu só sei que eu passei um sufoco naquele dia no meio do mato e só consegui escapar dele porque ele caiu e acabou torcendo o pé. E diante dessas perseguições, eu decidi seguir o conselho do Ederaldo e sair da cidade. A Vânia e eu combinamos que eu iria na frente e ela logo em seguida iria também. E assim eu fiz as malas e me mudei para Goiás. O Ederaldo tinha um amigo lá que precisava de um emprego e ele aproveitou a oportunidade para me ajudar. Olha, eu fiquei na fazenda desse homem por alguns meses e logo consegui um emprego numa empresa de distribuição de energia. E foi aí que a minha vida financeira deu uma virada. Eu confesso que eu me senti um pouco covarde e que eu deveria ter lutado sim pela Vânia. Mas com tanta pressão, tanta agonia, eu não tive tempo de pensar direito. Mas mesmo longe um do outro, a distância não conseguiu apagar o que sentíamos.
A Vânia e eu estávamos decididos a ficar juntos. E como ela estava prestes a ter o nosso bebê, combinamos que assim que ele nascesse e ela tivesse condições de pegar a estrada, ela também se mudaria para Goiás. Olha, naquele tempo não tínhamos a tecnologia que hoje facilita tanto a comunicação. Não havia aplicativos para ver e falar com alguém instantaneamente. As redes sociais ainda eram um sonho distante e a única maneira de manter contato era pelo telefone e por cartas. E isso tornava tudo mais difícil. Olha, a confiança era a base do nosso relacionamento. Precisávamos acreditar um no outro, mesmo com a distância e a incerteza. E as ligações eram a única conexão que tínhamos. E cada vez que o telefone tocava, o meu coração acelerava. Era um momento só nosso, mesmo que por poucos minutos. E com o passar dos dias, no entanto, a preocupação começou a se acumular. E se a pressão fosse forte demais para ela? E se o pai e o avô a forçassem a se afastar de mim? E cada conversa me deixava mais ansioso, mas também mais determinado. Olha, eu sabia que precisávamos superar e a única forma de fazer aquilo era nos mantermos unidos na fé e na esperança de que um dia estaríamos juntos novamente, sem medos e sem segredos. E conforme os meses se passavam, a situação entre a Vânia e eu se tornava cada vez mais difícil. O pai dela começou a se intrometer mais, assim como o avô. E a nossa única forma de comunicação era através do Ederaldo. Ele se tornou o nosso porta-voz, levando mensagens e notícias entre nós. Era uma situação estranha, sabe? Mas era a única forma de manter o contato. E a cada conversa, eu não me esquecia de pedir para o Ederaldo reforçar o quanto eu a amava. E em uma dessas mensagens, o Ederaldo me contou que a Vânia estava apenas esperando o bebê nascer para se mudar para Goiás. E aquilo me encheu de esperança e alegria. E eu comecei a me preparar para recebê-los da melhor forma possível. E comecei a me organizar e decidi que mandaria o dinheiro para que ela comprasse a passagem. Mas o Ederaldo me deu uma nova ideia. Um amigo dele iria para Goiás e poderia levar a Vânia e o bebê, que seria até mais confortável para ela. E então eu conversei com o Ederaldo sobre o combustível e ele me passou o número da conta para que eu pudesse fazer o depósito. E então eu fiz a transferência o mais rápido que pude, contando os dias e as horas até que finalmente pudesse ter a Vânia e o meu filho ao meu lado. Olha, a expectativa era enorme e a cada momento que passava, o meu coração pulsava mais forte na esperança de vê-lo chegando. E o que antes parecia um sonho distante, agora estava mais prestes a se tornar realidade. A espera se tornava insuportável, ainda mais quando o tal moço toda vez mudava a data da viagem. E quando finalmente ele me ligou dizendo que a Vânia já tinha partido em direção a Goiás e o moço iria deixá-la lá na casa do amigo dele, eu entrei num estado de agitação total. Olha, eu não conseguia me controlar. Porém, os dias começaram a passar e nada da Vânia aparecer. No início, eu tentei manter a calma, pensando que talvez algum atraso ou imprevisto tivesse acontecido.
Mas conforme o tempo se estendia, a angústia dentro de mim só aumentava. Cada dia parecia uma eternidade. E eu ligava várias vezes para a fazenda do Ederaldo, tentando obter alguma resposta, alguma notícia, mas ninguém atendia. O silêncio do outro lado da linha me sufocava mais a cada tentativa fracassada. A minha mente começava a criar cenários horríveis e eu me sentia até impotente sem saber o que estava acontecendo. Olha, a agonia era tanta que em alguns momentos eu mal conseguia respirar. O meu coração batia forte no peito como se estivesse me avisando que algo estava errado. Eu caminhava de um lado para o outro sem conseguir me concentrar em nada, esperando, sei lá, por um sinal, uma notícia, qualquer coisa que me dissesse que a Vânia e o nosso bebê estavam bem. Mas o silêncio persistia. A cada ligação não atendida, a aflição crescia mais e mais. Era como se o mundo tivesse parado e tudo ao meu redor estivesse desmoronando. E na última vez que eu liguei, o Ederaldo atendeu do outro lado da linha. A sua voz estava carregada de uma amargura profunda, algo que me gelou por dentro. E ele pediu para que eu me sentasse, porque a notícia que ele trazia não era boa. E com a voz embargada, ele me contou o que eu jamais poderia ter imaginado. A Vânia, o bebê e o seu amigo haviam morrido em um acidente na estrada. E eu fiquei paralisado, em choque, sem reação. O Ederaldo falou que estava enfrentando tudo de uma forma cruel, pois haviam descoberto que ele tinha sido o facilitador daquela viagem. Olha, eu não consegui ouvir tudo o que ele estava falando, porque o meu mundo simplesmente desabou. Eu senti que a minha vida tinha acabado junto com aquela notícia. A mulher que eu amava e o filho que eu tanto esperava estavam mortos. E sem forças para suportar aquilo, eu entrei em um ciclo destrutivo e caí na bebida. Eu bebi até não aguentar mais. Eu ia trabalhar bêbado, sem rumo. O meu supervisor, o seu Agenor, que sempre gostou de mim, foi o único que não me mandou embora. Ele me viu em frangalhos e com paciência e amizade decidiu me ajudar. O seu Agenor foi um verdadeiro amigo durante aquele período sombrio da minha vida. Ele me deu forças quando eu não conseguia me erguer. Me levou à igreja, me acompanhava com medo de que eu fizesse alguma besteira. Olha, eu fiquei naquela vida por 2 anos. Todo dia era um fardo, um vazio insuportável. Até que os sonhos começaram. A Vânia vinha até mim, sempre me chamando, pedindo para que eu voltasse para a Bahia. E em todos os sonhos, ela me dizia que o nosso filho queria me conhecer. E sabe, no início, eu até achei que era apenas a minha dor se manifestando. Mas com o tempo, os sonhos começaram a me perturbar profundamente. E eu passei a acreditar, sabe, que a Vânia queria que eu fosse ao local onde eles estavam enterrados. Bom, e finalmente, depois de muito tempo, eu criei coragem e decidi ligar para o Ederaldo novamente. Porém, o número já não era mais o mesmo.
E aquilo só aumentou a minha inquietação. Aos poucos, eu fui reunindo forças para fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Voltar para a Bahia e encarar de frente tudo o que eu havia perdido. Olha, eu sabia que iria enfrentar olhares, mas o que eu tinha a perder? E quando eu voltei para a cidade, o meu coração estava apertado, a tensão tomando conta de mim a cada passo que eu dava. E para minha surpresa, eu fui recebido com alegria pelos poucos amigos que eu tinha por lá. E logo que me viram, vieram saber como eu estava e eu, desconfiado, falei bem pouco sobre mim. E já procurava logo sair do meio daquelas conversas, porque eu temia ouvir o que eu não queria ouvir. E acabei me encontrando com o seu Zeca, o vaqueiro que trabalhava na fazenda do meu padrinho. E quando ele me viu, me abraçou e foi me atualizando sobre as novidades da cidade. E no meio da nossa conversa, ele soltou uma bomba e me informou que o Ederaldo havia se casado com a neta do meu padrinho, a Vânia. Nossa, na hora, o meu mundo parou. E eu pensei que tinha ouvido errado. O meu corpo travou todinho. E eu perguntei de novo, tentando acreditar que aquilo era um engano. E ele repetiu com toda a naturalidade do mundo, como se fosse a coisa mais comum. E ainda disse que a festa foi grande, durou 3 dias lá na fazenda. Olha, as palavras dele pareciam um martelo batendo na minha cabeça, cada golpe mais pesado que o outro. Como assim? O Ederaldo havia se casado com a Vânia, a mulher que ele me disse ter morrido junto com o nosso filho em um acidente. Nossa, a minha mente girava, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça. E eu tentei me manter calmo para poder entender aquela história de uma vez. E fiz algumas perguntas ao seu Zeca, que não soube me responder direito, mas deixou claro que o primeiro filho da moça não era dele, e sim do outro rapaz, que ninguém sabia quem era. E me garantiu que ela se casou com ele, obrigada pelo pai e pelo avô. Bom, pelo menos aquele era o comentário que corria. E eu precisei até me sentar para me recompor. E quando o seu Zeca se despediu de mim, eu caí num choro sem fim e o ódio tomou conta de mim. O Ederaldo, meu amigo de infância, era na verdade um traidor mentiroso. E ele armou tudo para ficar com a Vânia, usando uma história falsa para nos afastar. Agora, tudo fazia sentido, as mentiras, o silêncio, as desculpas. Mas apesar da raiva pulsando em minhas veias, eu decidi manter a calma. Olha, eu não ia explodir sem saber exatamente o que estava acontecendo. E então, antes de ir direto à fazenda do pai do Ederaldo, eu procurei um lugar para ficar. No entanto, nem foi necessário ir tão longe. Quando eu estava saindo do hotel, os meus olhos captaram algo que me fez parar no meio do caminho. Era o Ederaldo de mãos dadas com a Vânia saindo de um restaurante. Olha, ela parecia infeliz, enquanto ele dizia alguma coisa. E o sangue subiu à minha cabeça. E eu gritei, mas eu gritei o nome do Ederaldo tão alto que foi o suficiente para que ele ouvisse. E quando ele se virou, o pânico estampou o rosto dele.
O Ederaldo ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. A Vânia me avistou e ficou surpresa, assim visivelmente chocada. Ela parecia tão atordoada que chegou a passar mal e precisaram ampará-la. O que aconteceu a seguir foi uma tempestade de revelações e emoções intensas, um confronto inevitável com a verdade. O Ederaldo mentiu para nós dois, fabricando tragédias para nos afastar. Para Vânia, ele disse que eu tinha morrido num acidente quando estava voltando para buscá-la. E para mim, ele contou que ela e o nosso bebê tinham morrido no caminho para me encontrar. O Ederaldo, aquele mentiroso, tinha feito tudo isso porque queria a Vânia de tudo que era jeito. E essa era a sua única maneira de conseguir. Na cabeça dele, só assim ele poderia tê-la, mesmo que isso significasse nos destruir com as suas mentiras. A Vânia, tão chocada quanto eu, ficou horrorizada ao descobrir a verdade. Ela, assim como eu, se sentiu traída e enganada. E apesar das tentativas desesperadas do Ederaldo de justificar as suas ações, dizendo que ele fez o que fez porque acreditava que era o certo e que eu nunca teria condições de dar uma boa vida para Vânia e para a criança, a conversa saiu do controle. As suas palavras me atingiram em cheio e antes que eu percebesse, já estávamos nos batendo, nos socando. E a nossa briga foi tão feia que foi preciso a intervenção de alguns homens para nos separar. Enfim, mesmo depois de tantas mentiras e manipulações, o Ederaldo não conseguiu nos separar. A Vânia, com coragem, pediu a separação imediatamente. E mesmo contra toda a sua família, decidimos ficar juntos. O único apoio que tivemos foi da mãe dela, e isso foi o suficiente para nos dar força para seguirmos em frente. Bom, a Vânia, o nosso filho Bruno e eu decidimos recomeçar longe de tudo e de todos que tanto tentaram nos afastar e destruir o que tínhamos. E fomos para Goiás, deixando para trás aquela cidade, as lembranças dolorosas e as pessoas que desejaram o nosso mal. E a decisão de nos afastar foi a melhor que tomamos. E começamos uma vida nova, longe dos olhares críticos e dos fantasmas do passado. O Bruno cresceu saudável e feliz num lar cheio de amor e respeito, longe de toda aquela confusão. Eu e a Vânia nos casamos oficialmente tempos depois e estamos juntos há 35 anos. O nosso amor, que enfrentou tantos obstáculos, se tornou ainda mais forte com o tempo. E superamos todas as adversidades e construímos uma vida de paz e harmonia. Olha, hoje eu olho para trás e vejo que apesar de tudo conseguimos vencer. Eu que achava que o meu mundo tinha acabado, encontrei uma nova razão para viver e ser feliz. A Vânia e o Bruno são os meus maiores tesouros. E eu sou grato por cada momento que compartilhamos. O passado pode ter tentado nos destruir, mas o presente nos mostrou que o verdadeiro amor supera qualquer mentira, traição ou dificuldade. E assim seguimos unidos, fortes e com uma vida plena, longe das sombras que um dia quase nos engoliram.